Graça e paz, queridos alunos. Vamos iniciar nossa jornada dessa segunda aula com o assunto de Salmos. Vai ser uma aula um tanto densa, um pouquinho mais longa talvez. Eu aconselho que vocês tenham um caderno de anotações e aula a aula anotem os principais pontos que vocês podem depois rever, independente de ter o computador ao lado de vocês. Em português, Salmos vem na realidade da palavra psalmos, mas em hebraico é Tehillim o nome do livro, e Tehillim quer dizer louvores. Então, Salmos vem direto do latim, enquanto Tehillim vem direto do hebraico. Mas é um conjunto de louvores, né? Os salmos, eles foram escritos durante muitos anos e por vários autores. Os autores mencionados nos próprios salmos são Davi, Asaf e os filhos de Coré, mas também é mencionado Moisés, Salomão, Remã e Etã. Muitos salmos não vem indicação de quem é o autor, são anônimos, porém os seus prefácios revelam algo sobre a composição e origem. Nós vamos falar melhor desses prefácios. Eles se chamam sobrescrito, eles dão indicação de algum fato histórico ou de alguma situação. Não é verdade? Dentre esses autores, eu vou falar praticamente de dois, que são talvez os menos conhecidos, que é Asaf. Quem é Asaf? Asaf, ele é um personagem que aparece em 1 Crônicas 15. Ele tem um papel importantíssimo na adoração pública que foi estabelecida por Davi em Jerusalém. Não sei se vocês lembram, o Crônicas capítulo 15 é o capítulo onde é descrito a arca sendo levada para Jerusalém. E quando vocês lerem lá os versículos 16 e 17, vocês vão ver, Davi ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, como liras, harpas, símbalos sonoros. E no versículo 17, assim, os levitas escolheram Remã, olha o Remã lá, que é o autor do Salmo 88, filho de Joel, né? E Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, lá o Salmo 89, filho de Cuxaias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, enfim, né? E assim vai. Mas vocês percebem que o Asaf está ligado a esse grupo em que vai cantar esses terrilim, esses hinos, esses louvores, com música, com músicos, ok? Então esse é o Asaf. E o outro citado são os filhos de Coré. Agora, o problema do Coré é o seguinte, ele aparece pela primeira vez em Números 16 e 16, versículo 17. Só que os estudiosos acham que os filhos de Coré citados nos Salmos não são esses filhos de Coré citados em Números. Por quê? Porque o nome também aparece em 2 Crônicas 20 e 19, depois vocês vão lá, peguem a Bíblia de vocês, em que se refere, de novo, a uma ordem de cantores do templo. Parece tratar-se, portanto, de um nome bastante comum. Vejam, esses dois versículos que eu escolhi de Crônicas está mostrando o templo, está mostrando os hinos com música. E Salmos é isso, é um hino cantado, tá? Agora a data, os autores estão aí. A data, queridos,
o livro de Salmos não foi escrito por um autor só, como nós já vimos. Você tem desde Moisés até Salomão. Vocês têm vários compositores, e esses citados em crônicas, inclusive, podem ser até pós-exílicos ou exílicos. Então, o livro de Salmos é um conjunto de louvores, de Terrilim, escritos durante um longo período, quase durante 1000 anos. Então vejam como vocês vão ter aí um riquíssimo material de análise, né? Você não pode fixar uma data. Os salmos foram escritos na época de Moisés. Não, nem na época só de Salomão, Remã, Etã, Asaf, os filhos de Coré. Então, é importante que vocês gravem isso. Não há uma data específica. Ele foi escrito em vários anos, pegando aí quase um milênio e abordando, portanto, várias situações e assuntos que eu gostaria de abordar com vocês, de estudar com vocês. Volto a dizer, são 150 salmos. É muito difícil para nós abordar e estudar todos os temas que aparecem no livro de Salmos. Então, a gente volta a dizer o que falou lá no livro de Jó. Vamos pegar os temas principais. Você tem um retrato de Deus. Os salmos retratam Deus de várias formas. Aí vocês, para aproveitar melhor o estudo, vão lá em cada um desses salmos que eu citei e procura verificar esse retrato como pastor, como guerreiro, como rei, como refúgio, como juiz. E tem vários outros elementos, mas não dá para a gente esgotar todos. O pastor talvez seja o que vocês vão lembrar mais, o famoso Salmo 23, né? E como rei, nós vamos ver que existem vários tipos de salmos, inclusive os salmos ditos reais, depois tem os messiânicos, mas é interessante ver, é um estudo que vocês podem até fazer independente de dar aula, ver em cada salmo como Deus é retratado, como Deus se relaciona com o homem, como o homem deve se relacionar com Deus, né? E é o assunto do próximo tema, os modelos de relacionamento com Deus. Os salmos retratam as emoções experimentadas durante nossa vida diária, comum, cotidiana, medo, amor, desânimo, alegria, impaciência, gratidão, entre tantos outros sentimentos. Mesmo os sentimentos não tão nobres, né? Eles aparecem. Por quê? Porque é o retrato do ser humano, e o ser humano, ele é imperfeito. Ele não é só justo, confiante, não. Ele tem paciência, ele tem desânimo, ele tem alegrias. Então, é por isso que quando a gente vai procurar respostas, os salmos, para quase todos os nossos sentimentos, vocês vão encontrar respostas nos salmos, né? E outro tema que aparece de forma muito forte, muito importante, é o contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, mostrando que não é uma lei absoluta, mas há uma tendência do justo ser recompensado por seus atos, né, de receber bênçãos, enquanto que o caminho do ímpio leva esse ímpio a receber as maldições, como a gente já falou em Jó, e lembrando Deuteronômio 28. Então vocês têm também essa questão da retribuição. O justo recebe bênçãos, o ímpio, o mal, recebe maldições. Mas volto a dizer, dentro da visão do plano divino, isto também não é absoluto. Senão você não conseguiria explicar, como a gente já discutiu em Jó, por que o justo sofre, né? E a gente já discutiu essa questão.
ok? Então, eu acho que o mais importante é a gente entregar nosso caminho a Deus, confiar nele, e ele tudo fará, como diz o Salmo 37:5, ok? A questão da divisão dos salmos. O livro de Salmos, queridos, é dividido em 5 livros. Vocês têm aí uma série de teorias e de suposições de quais seriam os critérios sobre a organização desses salmos. Lá nos livros que eu indiquei para vocês, o texto diz assim, vou ler. Ao que parece, esses 5 livros circulavam separadamente e ao mesmo tempo. Entenderam? Vocês tinham 5 blocos que circulavam entre os fiéis ao mesmo tempo, mas não eram um livro só. Mas como e quando alguém os compilou no que hoje conhecemos como Terrilim ou como Salmos, é difícil de determinar. Os intérpretes da Bíblia não chegaram, olha como isso é importante, gente, a nenhuma conclusão específica quanto ao critério adotado. Há alguma suposição de que os livros tenham uma certa ordem cronológica, mas essa ordem cronológica também não é absoluta, porque em livros já, o livro 4º, 5º, vocês têm salmos de Moisés, ou o que já demonstra que não é absoluta, mas pode ser um caminho a seguir, ok? Então, uma resposta absoluta e final em relação à organização dos salmos, ela ainda é difícil, ela ainda está por vir, ok? Então, tem Bíblias, inclusive, queridos, que já indica o início de cada livro, início do livro 4º, início do livro 5º. Os meus alunos lá presenciais me mostraram que no livro deles tem essa divisão bem fácil e bem marcada para vocês poderem seguir. Eu estou aqui vendo o meu livro, eu estou consultando, no meu caso, é a Bíblia de Estudo Arqueológica, entre outros que eu tenho, evidentemente, para ver se tem essa divisão, ok? Então vamos lá, o Salmo 42 começaria, sim, tem, está escrito segundo livro a partir, por exemplo, do Salmo 42. Então isso fica fácil de vocês verificarem dentro das suas próprias Bíblias, ok? Agora, queridos, eu quero discutir com vocês um elemento do Salmo que se chama sobrescrito. Vocês podem traduzir ou pensar em introdução, apresentação, epígrafe, prólogo, não epígrafe, desculpa, epígrafe é o final, né? O prólogo, o sobrescrito é uma breve nota informativa que precede muitos salmos. Vão lá no Salmo 3 e vocês vão ver, olha, Salmo 3, estou abrindo aqui. Olha lá, vocês vão ver uma pequena frase antes da própria numeração dos versículos, assim, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Houve muita discussão se esses sobrescritos faziam parte do Salmo. E também os termos que esses sobrescritos usam às vezes são meio complicados, são termos técnicos, musicais, instruções especiais, indicação de acontecimentos históricos, ok? E muitas vezes esses termos ainda não são esclarecidos, ainda não temos certeza absoluta dos seus significados. Mas o que nós podemos ter certeza, e que eu quero que vocês gravem e anotem isso, é que o sobrescrito fazia já sim parte do Salmo,
o que é atestado por vários manuscritos. Vocês têm vários manuscritos em que mostra a antiguidade desses sobrescritos. Então, não é uma parte do texto que foi colocada posteriormente, ok? Muito bem. Então, vem por terra aí o que alguns autores menos ortodoxos querem, assim, indicar de que eles não teriam uma confiabilidade. Não, tem sim, e são bastante antigos, ok? Vocês depois vão ler o sobrescrito do Salmo 60 e 62, ok? Os versículos de encerramento do último salmo de cada grupo, portanto, o Salmo 41, o 72, o 89, o 106 e o 150, contém uma doxologia ou atribuição de louvor que tem a função de encerrar cada parte do livro. Então, aí vocês têm, no sentido formal, um critério em que mostra que cada parte foi encerrada com essa doxologia. Então vamos lá, vamos ver o que é doxologia, né? Já. Bom, os títulos dos salmos, voltando para o sobrescrito. Alguns títulos ou sobrescritos são simples, isso a gente já falou, Salmo de X, ou por exemplo, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo de Asaf, né? Esse pode ser o autor do salmo ou o homenageado, tá? Porque a partícula que tem lá em hebraico, acreditem em mim, enquanto vocês não estudarem hebraico, ela não deixa absolutamente uma certeza irrefutável de que possa ser o homenageado também, certo? Então pode ser homenageado ou pode ser o autor. Algumas vezes os títulos e cabeçalhos descrevem a situação em que o autor escreveu o salmo, aquilo que eu falei no Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Tá falando de uma situação. Os títulos dos salmos possuem uma origem antiga e são atestados nos manuscritos, o que indica que é parte integrante do salmo e não um acréscimo posterior. Também já disse isso. Só achei importante deixar registrado no slide para que vocês possam depois estudar. E os títulos de alguns salmos possuem notações musicais. Muitas vezes essas notações ainda são desconhecidas para nós, ok? Então, como eu já disse, por exemplo, quanto à autoria do Asaf e dos filhos de Coré, o salmo era um louvor cantado, né? Certo? Então, gravem bem esse slide, certo? Espera um pouquinho, deixa eu só... Vocês vão enxergar aqui uma coisa, mas não se preocupem. Vamos voltar para o anterior. Agora sim, isso, doxologia. Só queria ver se eu não tinha pulado nenhum. Doxologia, queridos, doxologia, doxa do grego, é hino, é louvor. Não é hino, mas é louvor, é adoração. E logos palavra, é palavra de adoração, de ação de graças, referente a alguma manifestação direta da revelação ou da ação de Deus na vida ou na história da comunidade, certo? Sendo em geral uma proclamação da comunidade ou a ela reportada. Em resumo, querido, o que eu quero que vocês saibam que é uma expressão de louvor. São ditos de louvor, como diz Philipp Wielerhauser, que é um estudioso, certo? Como eu já disse antes, cada um dos 5 livros dos Salmos, cuja indicação pode ser vista nas traduções portuguesas, tem sua própria doxologia. Sendo que, preste atenção nisso, o próprio Salmo 150, que fecha não só a quinta parte, como o livro todo, ele é todo uma doxologia. E é a doxologia de todo o livro dos Salmos, tá? Então, eu indiquei aí para vocês quais são
os versículos que são doxologia, o do 41, que fecha a primeira parte, o do Salmo 72, que fecha a segunda parte, o do Salmo 89, o do Salmo 106, que fecha a quarta parte, e o próprio Salmo 150, que fecha a quinta parte, ok? Então, procurem ler, queridos, que vocês vão entender melhor, vão ver o que é isto, né? O que é essa palavra de louvor, e vão perceber um fechamento, né, daquela parte. Vocês estão arrematando. Então, quando você passa para outra parte, você já deu louvor por tudo o que foi dito, ok? Vamos lá, queridos. Essa é uma parte um pouco difícil, que é a classificação dos salmos. Esse senhor aí, Hermann Günkel, tá? Ele foi um grande estudioso, ele que lançou os primeiros fundamentos para o estudo da classificação dos salmos. O que ele percebeu? Ele percebeu que os autores dos salmos utilizavam certas formas poéticas fixas ou determinados estilos para cada tipo de ideia ou grupo de ideais. As doxologias, por exemplo, que já foram citadas, seguiam um certo tipo padrão, assim como os salmos de lamento, os salmos reais, entre outros que nós vamos ver. Isso é muito importante, queridos, escutem. Se quiserem, parem um pouquinho a apresentação do slide, toma uma aguinha e vamos em frente. Ok? Então, os principais tipos ou gêneros de salmos são hinos, são cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Então, vocês têm os salmos 8, 136 e 150, certo? Os escritores louvam a Deus e ofereciam ações de graças por quem ele era e o que havia feito. Ok? Os hinos que eles escreveram algumas vezes eram de louvor individual e às vezes louvores da própria congregação, certo? Então, o Salmo 8 é um bom exemplo de hino de louvor, tá? Eu quero que vocês leiam depois e percebam outro Salmo, 136, certo? Não podemos nos estender, o ideal seria eu parar e ler cada um desses salmos, mas vocês sabem que o tempo não permite. O próximo salmo é o chamado Salmos de Penitência. Expressa o arrependimento do pecado. Basicamente, o salmista declara: ó Senhor, eu pequei, por favor, perdoa-me. Então, assim como no caso dos hinos, os salmos de penitência também podem refletir o arrependimento de um indivíduo ou da própria congregação. Eles confessam sua tristeza diante do pecado e pedem que a graça de Deus os restaure. O Salmo 38 é um exemplo de salmo de penitência, certo? E o 51 também. Vocês têm que ler, gente, esses salmos para poder entender melhor esse tipo, esse gênero de salmo, ok? Salmos de sabedoria. Olha aí a sabedoria voltando, queridos. Aquela sabedoria que falamos tanto no livro de Jó, né? Eles retratam observações e conselhos gerais sobre a vida. Olha aí esse conceito bem terreno, esse conceito bem do dia a dia, né? Eles, normalmente os autores não fazem muito esforço para defender as verdades que estão expondo. Em vez disso, eles simplesmente apresentam-nas como descrições claras da forma como que Deus planejou que a vida fosse. Eles normalmente escrevem Deus e o nosso relacionamento com Ele. Ok? Então é uma coisa muito da nossa convivência do dia a dia. Salmo 1, o 14, o 73 são ótimos exemplos de salmos de sabedoria, tá? E uma das grandes elementos de sabedoria é guardar no coração as palavras, né, de Deus, ok? Vamos lá. Continuando os tipos de salmos. Salmos da realeza. Concentram-se, como o nome diz, realeza, rei, no rei de Israel. Descrevem
o rei como representante de Deus para governar Israel e também como aquele que é herdeiro da aliança de Deus com Davi, o ungido. Os exemplos são os Salmos 2, 45 e 110. Ok? O Salmo 2, né, que está citado aí, ele é um bom exemplo de Salmo da realeza. Ele começa descrevendo a atitude, por exemplo, presunçosa das nações para com Deus e seu ungido. Ok? Depois vocês têm que ler. Os salmos messiânicos descrevem o ungido. O que é Messias, gente? Messias vem do hebraico Mashiach, que é aquele que é ungido. Que o grego para ungido é Christos. Então, Mashiach, Messias. Christos, Cristo. Todas essas palavras têm um único significado: aquele que foi ungido. Ok? Então, o Messias e a sua vinda. O Messias virá um dia, falta um acento aqui, virá um dia para restaurar Israel e estabelecer a salvação eterna. Vejam que o 2 também é um salmo messiânico, além de ser um salmo de realeza. Vocês têm o Salmo 16 e o 22 como exemplos desses salmos. E, por fim, quer dizer, ainda não é o fim, mas os salmos imprecatórios. Imprecar, gente, é pedir com muita veemência alguma coisa, para o bem ou para o mal. Então, quando eu estou imprecando contra os meus inimigos, eu estou pedindo para Deus que castigue os meus inimigos. Agora, é também para o bem, viu? Então eu posso pedir bênçãos para os meus amigos, certo? Os salmos imprecatórios, portanto, pedem o que? O julgamento de Deus sobre os inimigos dos salmistas. Eles podem ser também de natureza individual ou congregacional. Vocês veem que não é só o sentido, a dimensão individual, né? Esses salmos, primeiro, eles lamentam determinado estado ou condição. Por exemplo, ó Senhor, quão miserável é o estado em que me encontro. E depois o salmista afirma a sua confiança em Deus, né? E eles pedem que o inimigo que tramaram contra ele ou planejavam a queda, no caso de um rei de Davi, por exemplo, seja julgado, ok? Então vocês têm o 35, 69 e o 137, certo? Vamos continuar. Salmos de lamento. Esse sim é o último tipo que vamos estudar. Há alguns outros tipos, mas esses são os principais e os mais importantes para vocês estudarem e terem sempre em mente, principalmente quando forem fazer o resumo, façam sabendo e lendo cada um dos tipos, ok? Os salmos de lamento são o último tipo de salmo, então, do nosso estudo. Eles trazem lamento sobre uma determinada situação, afirmam a confiança em Deus e terminam com um louvor. O exemplo pode ser o Salmo 3, o 4 e o 6. Por exemplo, o Salmo 3, que a gente já falou, de acordo com o cabeçalho, o Davi escreveu quando fugia do seu filho Absalão. Durante esse período de luta pessoal e desespero, Davi clamou para o seu Deus, ok? Então, queridos, por favor, vocês têm que ler. E a tarefa que eu deixo para vocês, que vocês depois devem postar no site do curso, na parte lá de tarefas, vocês vão ter depois o caminho para fazer isso, é escolher um salmo de algum dos tipos aqui descritos e fazer uma leitura minuciosa e analisar o seu conteúdo. Olha aí, queridos, não vale copiar e colar de trabalhos já feitos da internet. Se eu detectar isso, infelizmente eu vou ter que anular a nota de vocês. E não vale a pena. Antes de mais nada, é para o crescimento espiritual de vocês
intelectual e Deus está vendo tudo. Eu espero que essa aula tenha sido boa. Eu procuro sempre falar como se eu estivesse falando numa classe, olhando para vocês. Vocês percebem que eu não sou de ler o que eu estou falando, então às vezes fica assim truncado, ou fica, né? Mas eu acho que eu me sinto melhor assim e mais natural, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.